ei. Paz do Senhor, irmãos. Qual é o livro, irmão? Então, vamos lá. Filipenses capítulo 3. Quem veio ontem, seguindo a mesma linha de raciocínio aí, irmão, né? Se é que você já tem, capítulo 2, a questão da humildade e a necessidade de Deus continuar trabalhando em nossa vida. Paulo agora fala algo que eu sempre falo aqui na igreja. Primeiro versículo: quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Amém? Podeis assentar. Para muitas pessoas se torna repetitivo um assunto, e isso leva as pessoas do século 21 a achar que ele já sabe tudo. Presta atenção numa questão, irmão. Tem muita gente achando que ele sabe todas as coisas. Aí quando você fala um assunto repetido, a pessoa fala, mas eu já sei, eu já ouvi. Mas não pratica. Aí o que Paulo coloca, irmão? Paulo coloca uma advertência. Dá a entender que ele já ia terminar a carta. Quanto mais, irmãos meus, ele já ia terminar a carta, mas alegrai-vos no Senhor. A mim vou voltar ao assunto. O que ele volta, irmão? Por quê? Porque ele já tinha falado sobre isso com eles. Versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Olhe para mim aqui, irmão. Nós estamos vivendo uma época que é necessário, urgentemente. É urgente. Precisa de conhecimento em um mundo onde a multiplicação de palavras dizendo que é bíblica é grande, irmão. Há muitos falsos pastores dizendo que são pastores, muitos falsos missionários dizendo que é missionário. E Paulo já nessa época estava dizendo, olha, acautelai-vos, calma, não sai seguindo qualquer pessoa, tenha conhecimento. É importante que pastor, obreiro, missionário precisa ter história, irmãos. De onde você é, de onde você vem, quem te consagrou, qual é a sua convenção, qual é o seu pastor. Quem aparece perto de você e não tem história, desconfie dele. Ah, não, eu fui consagrado. Não, eu mesmo me consagrei. De qual convenção? Não, não tem convenção não, que eu não ando por homens, eu ando por Jesus. Desconfie dele, irmão. Ele está dizendo aqui algo interessante. Versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, porque a circuncisão judaica era feita na carne, no prepúcio, cortava o prepúcio. A circuncisão no Espírito é a mudança de caráter, de vida. Já tinha um grupo de obreiros que andava evangelizando atrás de Paulo. Paulo passava pregando, um grupo de obreiros, judaísmo, passava dizendo que o povo tinha que obedecer às leis e continuar com o sacrifício. E Paulo dizia, não, vocês são libertos, porque Cristo é o nosso sacrifício. Quando ele diz aqui, porque nós que somos a circuncisão,
Nós que somos a circuncisão, adoramos a Deus não na carne, adoramos no Espírito. E essa palavra adoramos aqui, latreia, ela quer dizer o seguinte, irmão, oferecer a Deus holocausto. É a mesma palavra que você encontra em Romanos 12. Apresentai os vossos corpos vivos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe aquela palavra sacrifício ali? Essa mesma palavra adoramos aqui, ó. Então, esta palavra aqui traz-nos a entender que nós oferecemos a Deus em adoração, em espírito. E nós não precisamos reclinar diante de pessoas que não conhecem a palavra e tentam mudar a nossa forma de ser. Quando você segue Paulo falando aqui, Paulo fala assim, olha, se vocês acham, se fosse para confiar na carne, eu, judeu de judeu, a palavra judeu de judeu, ou hebreu de hebreu, quer dizer, eu, hebreu de hebreu, quer dizer o seguinte, olha, eu que não sou da linhagem de gentios helenista, ou seja, hebreus que se misturou com gentios, não, eu sou filho de hebreu com hebreu, eu tenho a linhagem de Benjamim, eu faço parte dos fariseus. Se fosse para confiar na carne, eu seria a pessoa. E eu não confio na minha carne, pelo contrário, eu dei por perdido aquilo que a minha carne tinha por ganho, para servir a Cristo. Coloca o versículo de número 8 aí, meu filho. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Olha para mim, irmão, há muitos anos atrás, hoje são poucos, mas antigamente, as Assembleias de Deus e mais algumas igrejas, até hoje tem algumas igrejas que se comportam dessa forma, tem pessoas que se acham tão santo, olha a linguagem, mas eu não faço isso, não faço isso, não faço isso, não sou igual esses, nem igual esses, nem igual esses. Tem hora que eu tenho que olhar para mim e perceber que eu perdi tudo só para ter Jesus. Então, a minha carne, aquilo que eu acho que sou santo, aquilo que eu penso que me justifica, não vale nada diante do conhecimento de Jesus Cristo. Aquilo que eu imagino que é a mudança de vida, isso é só liturgia seca e morta. Só atitudes mortas sem nenhuma ação. Quando alguém tenta te oprimir, tentando colocar na sua vida a prática que era do seu passado, lembra que Cristo morreu na cruz para pagar ele. Se você colocar a prática do seu passado em vigor na sua vida, você está dizendo que o sacrifício de Jesus não tem nenhum valor. Então Paulo chega e diz, olha, tudo aquilo que eu achava que era importante, que tinha valor na carne, eu deixei e considerei perdido, só por causa do conhecimento de Jesus. O que eu desfaço aqui, irmão? Eu me despi, deixei, abandonei aquilo que eu cria, que eu achava, que eu entendia, só por causa que agora eu conheço uma única questão: Cristo da cruz. Isso é o suficiente. Paulo diz, olha, eu me dei por perdido, nada para mim agora é lucro, considero tudo como perda, só por amor a Jesus. O que Paulo era, irmão? Fariseu, importante na sociedade, hebreu de hebreu, judeu de judeu, da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel. Ele tinha que se orgulhar disso, mas ele disse, eu não me orgulho. Tem muitos pregando no meio de vocês aí, ó. A questão que vocês precisam circuncidar, seja simplesmente uma coisa: circuncida o seu coração, ou seja, deixa o seu coração ser transformado pela palavra de Deus. Amém, irmão? Quando você lê esse texto, você entende algo que precisa ser colocado em prática. Versículo 13, irmão. Quanto a mim, não julgo haver alcançado nada. Eu não me exalto achando que já cheguei em algum lugar.
Mas uma coisa eu faço, eu esqueço o passado. Quer prosperar a sua vida espiritual? Para de ficar pensando no que foi ontem do seu pecado. O que Paulo estava dizendo? O que eu era nos judeus não vale nada para mim. Eu esqueço aquilo. Esqueço até que fui perseguidor da igreja, que eu matei os cristãos, que eu prendi, que eu espanquei, que eu bati em algum deles. Eu esqueço isso, porque ficou para trás. E agora eu faço algo. Eu avanço para o que está diante de mim. O que está diante de mim, irmão? O céu, a eternidade, a salvação, alcançar a consumação do meu cristianismo, alcançar a consumação de um Deus que colocou na minha disposição a salvação. Se a minha vida não vai para frente, não muda nada, eu preciso conhecer Cristo de novo. Reconsiderar o cristianismo. Porque eu não estou conhecendo esse Cristo. Estou perdendo tempo da minha vida. Se o Cristo que eu sirvo não está fazendo nada, não está mudando nada, eu preciso reconhecer alguma coisa errada e lembrar que as minhas posições são mortas. O que me resta é o Cristo que pode salvar a minha alma. Paulo coloca algo aqui interessante, ele diz: prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus. Olhe para mim, irmão. Eu preciso ter convicção que eu vou chegar no céu. Se a pessoa perguntar para você 10 vezes, você vai para o céu, você fala, vou. Se perguntar, vai para o céu, vou. Não pare para pensar nos seus erros, porque são muitos. Mas você tem um caminho de justificação chamado Cristo. Então olhe para Ele, que é o nosso alvo. Qual é o alvo? Alcançar o céu. Alcançar a promessa garantida por mim de Cristo na cruz. Cristo na cruz apaga o seu passado e abre o caminho para o seu futuro, que é o céu. Prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse entendimento. E se porventura alguém pensar de outra maneira, também isso Deus esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos ou conhecemos. Quem tem certeza aqui que Jesus morreu pelos seus pecados? Essa é a única convicção que não pode sair de nós. Paulo está dizendo isso, meu irmão. Igreja de Filipos, não deixe que as pessoas te enganem, ou tire a sua salvação de Cristo e coloque em você mesmo, dizendo que você terá que fazer isso, ou oferecer isso, ou praticar assim, ou ser assim para ser salvo. Não, você simplesmente busque e corra atrás daquilo que você já alcançou. O que você alcançou? A sua salvação está em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Igreja de Filipos, não deixe as pessoas te enganarem. Muitos vão tentar apagar o seu brilho ou tirar de você a sua salvação. Você não pode perder o seu alvo, Cristo Jesus. Amém, irmão? Amém? Se você quiser continuar vendo isso, irmão, você pode ler o versículo de número 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Segundo a eficácia do seu poder que ele tem de subordinar todas as coisas. O seu corpo não presta, mas o Senhor da glória. Não precisa você sacrificá-lo ou tornar a salvação. Já viu aquele negócio, vou apagar os meus pecados fazendo um sacrifício para Jesus? Isso não existe, irmão. O seu sacrifício só faz uma coisa: mata a sua carne, para que a sua vida espiritual floresça. Mas ela não faz mais nada, sabendo que o seu Cristo, um dia, vai tirar esse corpo mortal e vai te dar um corpo para você imortal, igual da glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos dobrar o joelho e vamos falar com Deus. Só nos resta agora o capítulo 4.